Olá, meu nome é Magda Pucci e eu venho falar sobre um relato de experiência que foi desenvolvido junto à Companhia Coral Mauaca, um grupo que eu dirijo juntamente com três cantoras do grupo Mauaca, um grupo que desenvolve um repertório extenso de músicas do mundo e que traz na sua existência um comprometimento e um engajamento bastante forte em relação à diversidade cultural, não só do Brasil, mas também do mundo. Esse grupo ele é dirigido pelas quatro cantoras que se revezam nesses encontros em duplas. E para a gente fazer esse relato de experiência, a gente coletou dados, fizemos um questionário anônimo com os participantes do coral, mais três estagiários de regência que participaram ao longo desses últimos 2 anos. A análise dos dados mostrou que o uso das tecnologias digitais nesse momento da pandemia, que foi necessário a gente trabalhar remotamente, que ao contrário do que muitos pensam, que destruiu, né, ou que realmente rompeu com uma prática que necessariamente a gente sabe que precisa ser feita presencialmente, mas a gente entendeu que teve aspectos positivos para o desenvolvimento dos cantores. A gente conseguiu ampliar o universo cultural do grupo, melhorar questões vocais, questões de percepção, e mesmo com a impossibilidade de cantar junto, a gente percebeu que foi possível desenvolver alguns recursos, como a gravação de áudios e vídeos, que possibilitaram a escuta do coletivo, criando um significativo espaço socioafetivo. Quais foram os nossos principais desafios? Obviamente, era a questão de não poder se ouvir, né? Isso era um problema que incomodava muitos, né? Vários regentes corais comentavam comigo que não tinha possibilidade de se desenvolver nenhuma atividade. Obviamente que isso era uma realidade que a gente tinha que lidar. O que a gente acabou fazendo foi um trabalho de dividir em salas dentro do próprio Zoom para a gente poder ouvir individualmente as pessoas e poder comentar sobre aspectos vocais, sobre a pronúncia, sobre questões musicais. Isso facilitou bastante esse atendimento mais individualizado, assim também como espécies de consultorias no WhatsApp, onde a gente podia então atender individualmente algumas pessoas que tinham dificuldades específicas. A outra coisa que foi muito interessante nesse processo foi usar o Padlet, que é uma ferramenta virtual onde você reúne uma série de informações e não só de partituras, letras, mas também áudios individuais de estudo que a gente preparava semanalmente, alguns com base instrumental, outros sem, na tentativa de ajudá-los a cantar junto, né, com as gravações, incentivando sempre, depois que já tinham aprendido a música, cantar ouvindo outra voz para poder se entender em relação a essa percepção das vozes. Então, o uso do Padlet ele se intensificou bastante e a gente percebeu que as pessoas entenderam que era uma ferramenta bastante significativa nesse processo de aprendizado. Os encontros sempre eram iniciados com um trabalho corporal feito pela Zuzu Leiva, uma das cantoras do grupo, que também é bailarina de dança indiana. Ela, em geral, associava mantras que ajudavam a direcionar o pensamento e manter o foco, assim como os mudras, que são gestos simbólicos com as mãos para dar sentido às letras. Depois também havia um trabalho de gestual e de movimentação conforme as músicas, se elas requisitavam. Algumas músicas eram é, músicas dançantes, né? Músicas que exigiam um movimento específico, né? E também fazíamos aquecimentos vocais, né, alguns bem focados em especificidades das canções e outros mais focados na saúde vocal dos cantores, né, principalmente a questão do cansaço, melhoria de articulação, aumentar a extensão vocal. E alguns desses vocalistas também tinham bases instrumentais que a gente incentivava que eles utilizassem para se referenciarem com um instrumental que propiciasse uma boa afinação. Fora isso, a gente fazia um trabalho também de trazer os elementos simbólicos, históricos e culturais dessas canções,
mostrando diferentes versões de outros grupos, trabalhando bastante a pronúncia, exercícios também com percussão corporal para facilitar a compreensão de determinados ritmos que às vezes eram ímpares, ritmos pouco conhecidos, né? Então a gente fazia um trabalho de contextualização, um trabalho de imersão naquela cultura, na situação daquele povo que a gente estava trabalhando, sempre trazendo informações para que eles se envolvessem mais com as músicas. Obviamente que a gente não tinha a energia do convívio presencial, né, que a gente sabe que é fundamental, mas o fato da gente conseguir fazer gravações tanto em áudio quanto em vídeo, isso foi um fator interessante porque eles ficavam muito animados de produzir os vídeos, apesar de uma certa timidez no primeiro momento, e assim conseguiam ouvir o grupo como um todo. Então, o recurso das gravações via WhatsApp, e a gente fazia as edições de áudio, reunindo todas as vozes, fez com que eles se sentissem cantando juntos, mesmo não cantando em tempo real. E os vídeos também propiciaram esse entendimento da performance, né, de como se colocar de frente de uma câmera, a expressão que se faz, como que o corpo se apresenta, né? Então teve, obviamente, um processo longo, né, de adaptação a essa nova modalidade, digamos assim, e a gente teve um trabalho bastante cuidadoso no sentido de preparar as pessoas e ampará-las nas dúvidas que elas tinham, não só na questão tecnológica, mas também na questão da performance em si, de dúvidas que ocorriam sobre tanto as questões vocais quanto as questões de pronúncia, etc. Então, embora a gente tivesse a ideia de que o virtual fosse algo frio, né, muito distante, pelo depoimento das pessoas, a gente percebeu que a gente conseguiu superar isso, a gente conseguiu manter uma energia, um astral muito gostoso nos nossos ensaios, era muito animado, a gente incentivava muito a participação de todos e não uma situação muito passiva, né? Isso, obviamente, que trouxe uma outra dimensão do trabalho, né? E a gente conhecia melhor as pessoas, porque as pessoas estavam se posicionando mais individualmente. Outra questão que eu acho que foi bastante importante nesse trabalho, além de cantar músicas e arranjos que eu fazia especialmente para o grupo, ou adaptações de músicas do Mauaca para o grupo, a gente também fez um trabalho de criação, um exercício de criação. Eu gosto muito de trabalhar a questão indígena nos meus projetos, e aí, em um certo momento, a gente resolveu, então, abordar essa questão e aprender algumas canções dos Iujás, Paité Suruí, Kayapó, e pedir para que eles pesquisassem aspectos desses povos e compartilhassem essas informações no Padlet. E aí, estimulados por essa temática, a gente sugeriu um exercício de criação que eles inventavam melodias, ostinatos, ritmos para os nomes de alguns desses povos indígenas. E a gente, durante um período, ficou trabalhando sobre isso, e eu pedi para eles gravarem, isso num primeiro momento só em áudio, né? E aí eu fui recolhendo todas essas gravações, ninguém sabia o que cada um estava fazendo, né? E aí a gente construiu uma composição coletiva baseada nessas células rítmicas melódicas que o grupo criou. E aí, a partir disso, se teve a ideia de fazer um vídeo. Uma das integrantes trabalhava com o editor de vídeo e fez um belíssimo mosaico com as pessoas cantando as suas melodias dentro dessa celebração, dessa homenagem aos povos indígenas. A gente também teve a possibilidade de ter convidadas especiais, internacionais, inclusive, por conta de um edital que a gente conseguiu da lei Aldir Blanc, onde a gente podia, então, convidar, por exemplo, a Alessandra Belloni, que é especializada em tarantatas do sul da Itália, Marta Galdós, do Peru, Graciela Mendonça, da Argentina, Tamiki Tahara, que é do Japão, mas mora no Brasil, e outros artistas brasileiros, como Vitor da Trindade, que trouxe os cantos de candomblé, a Lari Finocchiaro, Nina Neder com as vidalas argentinas. Então, cada um com as suas expertises trouxeram também outros olhares e outras maneiras de trabalhar com o grupo. A gente também fez um ensaio aberto, em formato de live, dentro do Prêmio Profissionais da Música. Foi um vídeo selecionado por eles. E a gente fez 3 vídeos, né? A gente fez o primeiro, que foi a Maulê, uma canção do Congo, com percussões feitas com objetos de cozinha, como colheres, raladores, copos.
e numa rítmica que se mesclava com as congadas de Minas. Fizemos essa música composta coletivamente, que é os sons e nomes dos povos indígenas, e fizemos também o Arenita Sul, que é uma canção mexicana que aborda um tema bastante caro nos tempos atuais, que é a questão dos refugiados e imigrantes que são barrados nas fronteiras entre países. Essa música movimentou muito o grupo também, as pessoas quiseram se enveredar um pouco mais pelo ambiente mexicano, as cores quentes, e se produziram de uma forma muito legal, e ficou um arranjo belíssimo, com a participação, inclusive, do Carlinhos Antunes, que é um músico bastante experiente e que deu um toque muito especial para o trabalho. Então, o que a gente percebeu nesse processo é que, mesmo não estando trabalhando presencialmente, a gente conseguiu desenvolver uma série de atividades, envolver as pessoas, que perceberam que foi uma experiência muito prazerosa, né? Apesar da timidez nos primeiros momentos de se expor, né? A gente percebia que as pessoas estavam nesse movimento de se entender nesse novo lugar, né? Então, outras questões foram descobertas, né? E eu acho que o processo de fazer os vídeos ajudou muito na autoestima de cada um, das pessoas se posicionarem, das pessoas se entenderem como seres individuais também dentro desse grande coletivo que era o grupo. Bom, a experiência mostra que, num tempos tão obscuros como a gente viveu e está vivendo ainda, né, que de fragilidade sanitária extrema, manter esses espaços para um canto compartilhado, coletivo, social, em que o afeto e o aprendizado se entrelaçam num projeto muito desafiador, né? É um processo de desafio, mas que eu reitero aqui as palavras do Ailton Krenak, que é preciso dançar e cantar e mantermos o céu suspenso.